Na aula de hoje, vou estar lhe ensinando como estar extraindo dados com critérios entre arquivos do Excel. Eu estarei lhe ensinando como estar extraindo dados com critérios em um arquivo aberto para um arquivo fechado. Já gostou do tema da aula de hoje? Já deixa aquele gostei. Fica comigo até o final e aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com uma super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional. Então vamos entender aqui o funcionamento dos nossos arquivos. Eu tenho esse primeiro arquivo, que é o arquivo a qual vai estar enviando os dados. Vou dar um duplo clique sobre ele. Então observe, ó, eu tenho esse arquivo a qual está enviando dados para quem? Para um arquivo a qual está fechado. E o arquivo a qual receberá os dados é esse segundo arquivo, ó, acompanhamento de receita 5. Vou dar um duplo clique sobre ele. Lembre-se que esse arquivo contém senha. Vou colocar a senha 123 e vou dar um OK. Lembrando que no comentário fixado deixarei um link para quê? Para que você possa estar acessando e baixando o arquivo. Lembrando que ele está hospedado no site tribodigital.com.br. Então observe que nesse momento esse arquivo está vazio. Então o que eu estarei fazendo? Eu estarei exportando dados entre arquivos diferentes. No entanto, eu utilizarei critérios na aula de hoje. Observe que eu vou fechar esse arquivo. Ao clicar em enviar dados, observe que foi dados exportados com sucesso. Ao abrirmos o arquivo a qual recebeu os dados, eu vou passar aqui a senha para ele, 123, e vou dar um OK. Ó. Observe que exportou todos os dados. No entanto, eu gostaria de exportar apenas dados com algum tipo de critério. Então vamos imaginar que você tem vários produtos e quer consolidar essas informações em um outro arquivo apenas relacionado àquele produto ou relacionado àquele produto e ao mês. Então como é que a gente faz isso? Ó? Então observe que eu estarei apagando esses dados apenas para que a gente possa estar ilustrando. Ó. Então nesse momento esse arquivo não contém dados algum. Ó. Então como é que eu faço para criar esses critérios? Vou clicar com o botão direito em enviar dados, atribuir macro, eu estarei editando a macro por trás desse botão. Lembrando que toda essa programação eu já lhe ensinei passo a passo. Na descrição desse vídeo estarei deixando o link da playlist, onde essa é a nossa terceira aula desse arquivo. Então observe, ó. Aqui eu estou utilizando um laço de repetição, faça até quando no meu Diz Workbook, ou seja, neste livro, na minha sheet de número 1, que é a minha primeira sheet, na minha cells, da minha linha de coluna 1, até igual a vazia. Então o meu critério aqui é apenas um. Enquanto eu não encontro nenhuma célula vazia, tudo que tiver entre essa célula vazia será exportada para aquele outro arquivo. Agora eu quero estar especificando, eu quero estar exportando apenas dados que possam me atender a um ou mais critérios, como você queira. Então vamos entender aqui a lógica. Ó. Para que eu possa criar esse filtro, eu vou utilizar aqui a estrutura if. E o if quer dizer o quê? Se me atender a uma certa condição, aí sim você vai fazendo o que estiver abaixo dele. E o que eu estarei fazendo? Ó? Observe que eu vou copiar esse comando logo aqui acima, vou selecioná-lo e colarei aqui abaixo. Ó. E observe que eu estarei alterando o número da coluna, a coluna número 3. Por que número 3? Porque eu vou utilizar, no meu caso, eu vou utilizar a coluna discriminação como critério. Então, se atender a algum critério que possa ter dentro dessa coluna, aí sim ele vai estar exportando. Observe que eu tenho vários registros e vamos utilizar um deles. Ó. Por exemplo, vamos utilizar aqui o YouTube. Ó. Se tiver dentro desse critério, o meu outro relatório, a qual está fechado, só receberá dados referentes ao YouTube. Ó. Então, vou colocar aqui igual, entre aspas duplas, já que é um texto, e vou colar o nosso texto, ó, YouTube. E vou colocar o nosso tempo. Lembrando que o VBA faz diferenciação de palavras. Então, se eu coloquei YouTube com a inicial maiúscula, tenho que colocar com a inicial maiúscula dentro do meu critério. E agora vamos fechar a nossa estrutura if. Ó. Vou colocar um end if logo aqui abaixo. Só que tem uma observação que eu quero fazer a você. Ó. Se eu fizer exatamente como está aqui, eu não vou conseguir mudar de linha. Eu não vou conseguir verificar a linha de número 5, número 6 em diante. Para que eu possa verificar as demais linhas, eu vou precisar incrementar a nossa variável linha. Eu já tenho esse incremento. Ó. Então, estarei recortando esse comando e estarei colando logo aqui abaixo. Ó. Por que esse lim igual a lim mais 1 está acima do meu end if? Ó? Porque eu só vou incrementar as linhas da minha outra planilha, da planilha fechada, se eu tiver dados para que eu possa acrescentar ela. Se eu não tiver, ele continua não incrementando. Só incrementará quando eu lançar uma informação e quando eu lançar uma segunda informação, aí ele incrementa. Se não, ele não incrementará. Se não, o que vai acontecer?
se eu incrementar exatamente como eu fiz agora com linha igual a linha mais um fora do meu endif, o que vai acontecer? Ele vai deixar linhas salteadas e não é isso que eu quero, ó. Então observe, ó. Vamos aqui fazer um teste só para que você entenda a lógica, ó. Vou clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso, ó. Vou dar um OK. Vamos dar uma olhadinha lá no outro arquivo para saber se realmente recebeu dados apenas referentes a YouTube, ó. Vamos primeiramente só colocar aqui filtros nesse intervalo, só para que a gente possa verificar se realmente exportou todos os registros relacionados ao YouTube, ó. Observe que eu tenho 3 registros. Então vou desfiltrar essa nossa planilha. Vou dar um duplo clique em acompanhamento de receitas e vamos agora inserir a senha. Lembrando que a senha 123. Vou dar um OK. E observe aí que ele exportou realmente só dados relacionados ao YouTube. Ou seja, já me atendeu a esse critério. Então vamos aqui fazer um teste, ó. Vou apagar esses dados e vou fechar novamente o arquivo. E observe na prática o que iria acontecer se eu pegasse esse incremento. Vou dar um Ctrl X e vou colar aqui abaixo, ó. Se eu deixasse fora do meu endif, ó. Vamos fazer o mesmo teste, ó. Vou clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso. O que é que você acha que aconteceu, ó? Vou abrir o acompanhamento de receitas, vou inserir novamente aqui a senha. Observe exatamente o que eu havia dito, ó. Como eu coloquei o incremento fora do meu endif, o que ele fez, ó? Para cada verificação ele foi salteando. Ou seja, ele exportou exatamente conforme a verificação. Da outra forma que havíamos feito, eu coloquei o incremento dentro do endif, ou seja, ele só iria incrementar quando realmente tivesse dados, ó. Então, por isso que eu coloquei o lim igual a lim mais um dentro do endif e não fora, porque se eu fizesse exatamente deixando fora, aconteceria exatamente o que estamos visualizando nesse momento, ó. Então, vou apagar novamente os dados. Aqui foi apenas para que você entenda a lógica por trás do código, ó. Vou fechar novamente o arquivo, ó. E agora vamos aprender como é que eu posso estar exportando dados dentro de um critério juntamente com outro, ó. Então vamos escolher aqui, por exemplo, o mês, ó. Se observarmos dentro da coluna mês, eu tenho um mês para cada registro, ó. Então vamos supor que eu quero o mês de maio. Então vou editar aqui o nosso código e observe que eu vou pegar esse mesmo comando, vou selecioná-lo, vou colocar o operador AND, isso quer dizer o quê? Se atender esse critério e esse outro critério, ou seja, tem que atender os dois critérios. Vou dar um espaçamento, um underline, e assim eu faço uma quebra de comando dentro do VBA. Vou colar o comando e o meu trabalho será qual? Alterar a coluna. Observe que eu vou utilizar agora a coluna de número F, que no meu caso é a coluna número 6. Ó. E o meu critério eu vou estar utilizando, por exemplo, o mês de maio. E podemos novamente fazer um teste. Ó. Vou clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso. Vamos dar uma olhada no arquivo a qual recebeu os dados. Vou dar um duplo clique no nosso arquivo a qual recebeu os dados. Vou informar novamente a sua senha. E observe, ó, não trouxe dados algum. Possivelmente porque não atendeu o critério. Vamos verificar se foi isso mesmo. Ó. Observe que eu tenho aqui o mês de maio. O mês de maio está dentro de qual coluna? Ele está na coluna número 6. Então, se observarmos, maio não é referente à descrição. Ó. Descrição é apoia-se. Então, observe que como não atendeu os dois critérios, ele não exportou os dados. Para que ele pudesse exportar os dados, teria que atender os dois critérios. Então, vamos pegar aqui um outro mês, ó, YouTube, agosto. Ó. Então, observe, ó, vou fazer aqui o ajuste, vou trocar maio pelo mês de agosto. E novamente vamos fazer o mesmo teste. Ó. Vou clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso. Vou novamente reabrir o arquivo e observe, ó, vou inserir a senha 123 e agora sim, observe que ele trouxe os dados. Por que ele deixou linhas vazias entre o cabeçalho e o registro retornado? Provavelmente daqui é o erro, ó, porque eu havia deixado o lim igual a lim mais um depois do endif, ó. Então vou recortar e vou deixar dentro do nosso endif, ó. E vamos novamente fazer o mesmo teste, ó. Observe que eu vou apagar aqui os dados apenas para que a gente possa estar ilustrando, ó. E vamos novamente fazer o mesmo teste, ó. Vou clicar em enviar dados, vou dar um OK. E vamos agora reabrir o arquivo, ó. Vou inserir a senha 123, vou dar um OK. E observe que agora sim trouxe os dados. Então, como eu havia dito a você, ó, vamos só dar uma olhadinha novamente no nosso código. Eu estou pegando informações de um arquivo e enviando para um outro arquivo. Esse outro arquivo a qual está recebendo os dados, ele está fechado. No entanto, para que ele possa receber dados, com a nossa macro, eu abro rapidamente, ele envia os dados e depois já o fecho. Então, dá aquela impressão aqui que o arquivo que recebe os dados, ele não abre. Então, não há mágica por trás disso. O código tem que realmente abrir o arquivo. E aí, o que fizemos? Colocamos dois critérios, apenas especifiquei
dentro do nosso código ou critério. Então, na aula de hoje, utilizamos um ou dois critérios. Eu posso utilizar quantos eu quisesse. O que eu quero é que você entenda a lógica para que você adapte aos seus projetos. E você pode estar com aquela dúvida, como é que eu faria, ao invés de utilizar o critério dentro do meu código, utilizar uma célula qualquer, ó. Vamos pegar aqui, por exemplo, a célula I3, ó. Eu vou colar o texto YouTube, então vamos utilizar ela como uma célula auxiliar. Então, como é que eu pego a informação dessa célula auxiliar e utilizo como critério? Para quê? Para que eu não precise ficar trocando o critério dentro do meu código. O texto está na célula I3 de quem? Da minha planilha de número 1. Então, lá no meu código, o que é que eu estarei fazendo? Ó, vou apagar esse texto, entre aspas duplas, vou copiar esse comando até aqui, vou colar aqui do lado e observe que eu utilizarei o meu ponto range, que quer dizer o intervalo. Entre parênteses, entre aspas duplas, eu especificarei agora a célula a qual contém a informação, ó, a célula I3. E fecho meu parênteses e posso utilizar aqui os céus. Ó. Então, estou pegando o conteúdo da célula I3, utilizando como parâmetro para quê? Para que eu possa buscar informações sem precisar utilizar esse critério diretamente dentro do nosso código. Será que vai funcionar? Vamos aqui enviar novamente dados. Ó. Vou clicar em enviar dados, dados exportados com sucesso. Vamos reabrir o arquivo. E vou colocar novamente aquela senha, 1, 2, 3, e vou dar OK, ó. E observe aí que ele realmente exportou os dados. Como eu já havia feito um teste anteriormente, observe que acumulou com o teste atual, ó. Eu espero que você possa ter gostado. Se gostou, deixa aquele gostei. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora em nosso canal. E se conhece alguém que precisa dessa solução, recomenda esse vídeo para ele. E lhe aguardo para o nosso próximo vídeo. Eu tenho uma super dica a você. O site Tribo Digital, parceiro nosso, está com a super promoção em venda de planilhas. Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp, planilhas de controle de estoque. Então acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional.